Só a gente tem visto aí quantas pessoas, todas elas estão ficando em casa. É o recomendado, né? Inclusive, esse período de ficar em casa pode ser um pouquinho mais difícil para a compreensão das crianças. Então, a gente vai conversar agora sobre esse assunto. Como que esses pequenos podem lidar melhor com esse assunto? Quem vai ajudar a falar sobre isso, com essas perguntas, né, é a Thaís Hades, ela é psicóloga. Oi, Thaís, uma boa tarde para você. Obrigada, viu, pela gentileza de nos receber pelo Skype. Como que a gente pode explicar para as crianças o que é o distanciamento social, que naquele dia ela não pode sair, que ela não pode ir para a escola? Qual é a melhor maneira? Boa tarde, tudo bem, meninas? Eu que agradeço o convite para estar aqui colaborando com vocês, né, e com as pessoas, as famílias que estão nos assistindo, porque nós estamos realmente num momento onde inesperado, né? Nenhum de nós estava preparado para isso. Então, como a gente pode ajudar, né, as crianças? Eu vou dividir a minha fala um pouco em dois momentos, né? Um é pensar nos próprios pais, para depois, então, a gente pensar nas crianças, né? Os pais, eles são os modelos das crianças, eles fortalecem a própria segurança da criança. Então, quando a gente vai pensar em como lidar com essas questões com os nossos filhos, né, com os pequenos ou crianças um pouquinho maiores, a gente primeiro tem que se perguntar como a gente está se sentindo nesse momento. Né? Então, é sempre essa reflexão que é importante. O que os pais sentem em relação ao vivido? Né? Os pais estão muito ansiosos, os pais estão perdidos na sua rotina. Então, a gente primeiro olha para nós mesmos, né? Observa quais são as nossas reações diante dessa situação, para daí sim pensar no que fazer com as crianças. E aí, então, a segunda parte da minha fala, quando a gente pensa nas crianças, eu também tenho que, em primeiro lugar, pensar qual é a idade da criança, né? Porque quando a gente diz criança, a gente generaliza esse serzinho que é desde um pequeno bebê até um maiorzinho de 11, 12, 13 anos, dependendo de como cada criança aí está se organizando nessa fase, né, de sair da infância para a adolescência. A gente vai ter crianças um pouco mais velhas, que ainda se entendem como crianças, e a gente tem aqueles que aos 12, 13 anos já se entendem como adolescentes e não vão entrar talvez aqui inicialmente na nossa conversa, né? Depois talvez eles entrem também. Mas se a gente vai então dividir essa infância, a gente precisa entender que a infância ela é dividida em 3 momentos: a primeira, a segunda e a terceira infância. A primeira infância é a infância do bebê, né? Bem pequeno, aquele que ainda nem se comunica muito bem, ainda nem está apropriado do seu desenvolvimento da fala, né? Mas ele já sente que alguma coisa diferente está acontecendo. Nesse sentido, o bebê bem pequeno, cabe à família identificar se ele está apresentando algum comportamento diferente, né? Como apresenta, por exemplo, no período de férias. Né? Vamos pensar o bebezinho pequenininho que já frequenta a escola, quando ele passa a ficar em casa mais tempo com os pais, ele acaba ficando mais apegado, né? Sente mais o distanciamento dentro da própria casa, e nesse momento é um momento de acolhida. Né? Então o bebê está sentindo essa necessidade, ele chama mais, ele quer mais a presença dos pais. Essa talvez seja a forma de mostrar a sua insegurança, aquilo que ele está vivendo nessa diferença. Então é um momento de acolher. Né? Se a bebê pede a sua presença, fique mais perto. Quando a gente pensa na segunda infância, a gente já vai falar de crianças que se comunicam melhor, de que entendem um pouco mais o que está acontecendo e possivelmente tem até já uma rotina um pouco mais agitada do que o bebê, né? Com compromissos de escola, às vezes atividades extraescolares, né? Balé, natação, aula de música, o inglês, são tantas, né, atividades que as crianças hoje participam. O que a gente deve fazer é conversar, né? Mas não é conversar do tipo palestra, né? Uma criança mais nova da segunda infância, talvez o que ela vá absorver melhor é se eu puder
mostrar exemplos práticos, né? Então, por exemplo, eu vou falar para ela, veja, eu trabalho fora, eu também saio, mas você tem percebido que nesse momento eu estou fazendo as minhas atividades aqui em casa. Né? Então, eu estou conversando com os meus colegas de trabalho pelo computador, eu estou fazendo o almoço aqui, coisa que a gente não fazia. Ô, então, Thaís. Oi? Thaís, dentro desse contexto que você está falando, dessa conversa dos pais com os filhos, porque as crianças, né, a partir de uma certa idade, já têm acesso à internet, têm acesso à informação que até então chega diretamente aos adultos. Como que essa conversa também coloca um ponto de equilíbrio do que a gente pode passar e deve passar para uma criança em casa com o que vem do mundo externo também? Então, o mundo interno da casa, nesse momento, é um mundo que vive o externo, né? Você não pode deixar de explicar que existe um mundo à sua volta. Acho que eu estava escutando a conversa de vocês com o padre, né? Com o Dom Justino, e ele vinha e vocês perguntaram sobre a educação ecológica, né? O que é isso? É mostrar que nós, seres humanos, fazemos parte do ambiente. Né? Então, tudo que interfere no ambiente, interfere na gente. Então, eu posso sim falar e devo falar sobre o que está acontecendo no mundo lá fora e o que foi que trouxe. Talvez isso não seja muito claro para a criança e uma forma de não amedrontar, que eu acho que essa é uma das grandes preocupações dos pais com as crianças nessas idades, né? Da criança ficar amedrontada do que está acontecendo, é apenas mostrar que o comportamento que a gente tem interfere no mundo. Então, é muito pouco hoje se trabalhar nas escolas a ideia da educação ambiental. Então, a gente vai falar, por exemplo, da limpeza, que a gente não joga lixo no chão, que a gente... quando a gente está num parque, a gente não vai deixar o nosso lixo, a gente vai carregar, que isso, a nossa atitude individual, colabora com o todo, com o de todo mundo. E esse é um bom exemplo para se trabalhar agora nesse momento, né? Dizer que existe sim, é uma doença que as pessoas, pelo convívio, podem umas transmitir para as outras, né? E que então ficar em casa é uma forma de contribuir com todos, com o ambiente. Então, a gente leva uma realidade, mas com uma linguagem simples, de fácil entendimento, né, que a criança pode absorver e pode se tranquilizar, né, de que é uma coisa assim, é um momento, uma hora isso vai voltar, a sua rotina vai voltar ao normal, a minha também, a gente vai sair, né? Mas como a gente faz parte desse mundo, a gente precisa colaborar, cada um fazendo aquilo que pode. A sua parte, né? Exatamente. Então, do mesmo jeito que eu cuido lá do lixo, né, que eu produzo lá na minha escola, no parque, em algum lugar, eu também colaboro nesse momento com o mundo ficando em casa, para que ninguém fique doente. Né? E um pouquinho mais velho, uma criança um pouco mais velha, você pode sim, aí vamos pensar numa criança de 9, 10, 11 anos, não vejo problema nenhum que ela assista às reportagens que os pais assistem, mas sempre com a supervisão, né? Claro. Sempre com a conversa, para que ela possa tirar as dúvidas, né? Eu acho que tudo se resolve com uma boa conversa, né, Thaís? Uma conversa com respeito, com um diálogo, né? A gente quer agradecer muito a sua participação aqui na Central da Esperança. Nosso tempo é um pouco curto, mas muito obrigada, viu, pela sua gentileza de conceder essa entrevista, de compartilhar o seu conhecimento. Estou sempre à disposição, foi muito bom participar. Obrigada, meninas.